Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, aqui é mais um estudo, mais uma pregação apologética em defesa da fé católica. Essa é a nossa base. Para a gente compreender como funcionou a igreja aqui, ó. A igreja ela é a esposa de Cristo, um corpo místico. Cristo é a cabeça, Colossenses 18, né? Cristo, a cabeça, o corpo. É a igreja. Os braços, as pernas, são os membros que são os apóstolos. Que interessante. Isso aqui é uma analogia que eu vou mostrar como funciona a igreja católica. Cristo é a cabeça, certo? O corpo místico é a esposa, a igreja, uma igreja mística. E os braços, as pernas, etc. são os membros. Por que a intercessão tem poder? Por que a intercessão acontece milagre por dia? Por que Nossa Senhora pode interceder por quê? Por você. Por que um padre pode interceder por você? Por quê? Está em sintonia com o corpo, sintonia com o corpo e com a cabeça e com os membros. Por quê? Sobre ti Pedro firme igreja, deu a chave a Pedro, que são membros desse corpo, pastor universal, certo? Tem a chave de ligar e desligar. Uma oração sobe por quê? Tem ligamento com o corpo e com a cabeça. Porque um único anjo, Apocalipse 8:3, tinha acesso às orações dos santos. Por quê? Está em sintonia com o pastor universal, em sintonia com a esposa, com o corpo místico e com a cabeça. O protestantismo, eles se revoltaram, eles se dividiram, pois tem mais de 500 milhões de igrejas, cada uma tem uma cabeça, mas o corpo amputado. Muitos corpos, interessante, sem a cabeça, com várias cabeças. Imagina que um corpo com várias cabeças é a igreja protestante. É um só corpo, é uma só cabeça. E um só pastoreio. E um só Espírito Santo. Coríntios 12:12. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça. Olha só que interessante. Peço ajuda aí vocês católicos a divulgar esse trabalho aí, porque esse trabalho não é fácil. Né? Olha só que interessante. Coríntios 12:12. Porque o corpo é um todo, com muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, olha só, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Ó. Muitos membros e um só corpo. Assim é Cristo. Aqui já cai por terra o pensamento de Martinho Lutero. Através desse pensamento de Martinho Lutero, eu acho que ele não teria ideia que ia acontecer isso, cara. Eu acho que o pensamento dele, vou escrever a 96 teses que eu não concordo e vou fundar outra igreja. E as pessoas não vão seguir mais essa igreja, vai seguir a minha igreja. Com essa interpretação, com essa revolta de Martinho Lutero, foi surgindo a luterana, presbiteriana, a batista, os testemunhas, os adventistas. Aí vai, cara. Cada uma tem uma cabeça. Se o corpo tem uma cabeça só, não várias cabeças. O corpo é uma só cabeça, com muitos membros, que são as comunidades que os apóstolos foram fundando, comunidade aos Colossenses, comunidade aos Gálatas, comunidade aos Timóteos, aos Coríntios. São comunidades que foram edificadas pelos membros. E é um só corpo. É uma só cabeça. Interessante. E um só espírito, claro, né? Aqui, ó. Coríntios 12, 13, ó. Em um só espírito
fomos batizados, todos nós, para que formam um só corpo. Ó. Olha só, cara. Fomos batizados num só espírito para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos fomos pregnados do mesmo espírito. 14. Assim como o corpo consiste em um só membro, mas em muitos. Aqui já mostra pra gente que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos 2. Vem o Espírito Santo, do 1 ao 5. Ficaram 4, todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achava-se então, 5, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que havia debaixo do céu. Ouvimos aquele ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente admirados, manifestava as suas admirações. Não são, porventura, galileus todos este que falam? Como todos nós nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Partos, medos, elemitas, os habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus, presélitos, cretenses, arábios. Ouvimos-lo publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só por que isso aconteceu, cara. Que é um só Espírito Santo. Por que isso aconteceu? Porque é uma só cabeça. Por que isso aconteceu? É um só corpo. Uma igreja mística. Como diz, os membros são muitos, mas um só corpo. Um só Espírito Santo. Uma só forma de batismo. Uma só forma de fé. Uma só forma de culto. Um só pastoreio. Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé. Que interessante. Por que isso aconteceu? Para não ter essa vacância de divisão. A Universal prega de Jesus. A Assembleia prega de Jesus. O Adventista prega de Jesus. O Batista prega de Jesus. Os testemunhas acreditam de Jesus. E por aí vai. Os espíritos são diversos? A cabeça são diversos? Que isso tem diversos corpos? Místico? Não. É um só. Que interessante. Para mostrar pra gente que tinha pessoas de várias nações ali, entendiam sua própria língua materna. Por quê? Para não ter divisão. Divisão, a Escritura condena. Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1:10. Em 2 Coríntios 11:4, aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você trata de receber outro Espírito. Recebe outro Espírito diferente. Que pessoas vão pregar outro Jesus com outro Espírito diferente. Não é o Espírito que desceu ali em Atos dos Apóstolos, que mantém a unidade. Ou se trata de receber outro Espírito diferente. Do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Ó. É simples, entende? A Bíblia não deixa brecha, cara. A Bíblia, se você conhecer realmente a Bíblia, eu estou conhecendo ainda. Conheço muita coisa, mas eu estou aprendendo ainda. Nos ensina que irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito de divisão. Que interessante. É um Jesus diferente. Ao contrário que os apóstolos pregaram. É um Jesus sem o pastor universal. Cristo deu o pastoreio a Pedro, João 21:15-17, para pastorear a igreja. Cristo orou por Pedro, João 22:31. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre a sua esposa, que foi fundada lá na cruz, com sangue
e água, batizado com água do Espírito. João 19:34. E foi purificado, Efésios. Então, a Igreja Católica, por mais que o padre seja corruptivo, por mais que Martinho Lutero se revoltou por causa daquela heresia dos padres ali daquela época, que os protestantes também não provam. Aqui, ó. Efésios 5:25. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó. Cristo amou a igreja como o marido ama a sua esposa. Se entregou pela igreja, porque Jesus ama a sua esposa, que é a igreja, não as igrejas. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, não as minhas esposas. Cristo, ele só tem uma só igreja, uma só esposa, que se deu por essa esposa para purificá-la, para santificá-la. Interessante que isso se deu pela a igreja para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, com a pregação, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível, que cai por terra. A igreja católica se corrompeu, saiu da verdade. Veio a reforma protestante, voltamos para a verdade. Olha só que interessante. Como Cristo se deu por essa esposa, por essa igreja aqui, ó, na cruz. Aonde foi fundada a igreja? Na cruz. Pedro edificou a igreja aonde? Na cruz, de ponta cabeça. Tanto que Cristo, lá, se você ficar em João 21, 17, 18, 19, Cristo dá característica como o pastor universal vai morrer. Não igual ao Cristo, mas diferente, de ponta cabeça. Mas na cruz também. A igreja foi fundada na cruz, gerada na cruz, purificada na cruz. As apóstolas se torna pública. E Pedro edifica a igreja lá em Roma, na cruz também. Dando sangue também por essa igreja. Pedro e Paulo. Interessante. Para a gente entender como foi edificada a Igreja Católica. Fundada com sangue e edificada com sangue. Purificada com água do batismo e fundada com sangue. E também foi edificada também para a presença do Espírito Santo. Quem estava pregando ali, através de Pedro? O Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 4, 8. Pedro cheio do Espírito Santo. Interessante. Pedro sendo pregado na cruz. O Espírito Santo sobre ele. Que a sombra de Pedro curava, que é o Espírito Santo. E Jesus Cristo presente na vida de Pedro. Em Atos Apóstolos 5, do 15 diante. A sombra de Pedro curava. Quando Pedro passava, a sua sombra curava, expulsava demônios, etc, etc. Acontecia milagre e prodígio. Do mesmo jeito, cara. Por quê? Para mostrar pra gente que a gente está no caminho da verdade, o caminho da salvação. Atos Apóstolos 2:47. Juntava outros para o caminho da salvação. Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20 e Atos Apóstolos 2:42. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.